O que é melhor? Deixar ser levado ao caos ou ser aquele que consegue de fato levar o barco para outra margem? É sobre isso que nós vamos conversar hoje nesse bate-papo aqui. Como empreendedores, nós temos diversos momentos do nosso negócio em que nós vamos tomar decisões, não é verdade? Eu contrato alguém ou não contrato, como melhorar meu atendimento, como agradar o cliente, será mesmo que eu preciso contratar ou não uma agência de marketing? Como que eu vou organizar minhas finanças? E aí a gente começa a ficar um pouco louco com esse tanto de coisa acontecendo mesmo. Mas antes que você entre em pânico, veja bem aqui comigo. O corpo humano ele é uma ferramenta poderosa, né? Nosso cérebro ele é capaz de tomar diversas análises, diversas decisões, criar novas soluções para nós. No livro Ative o Seu Cérebro, da Carolina Leaf, ela explica bem profundo sobre esse tema. Agora imagina o nosso cérebro poderoso aqui que nós temos, aliado agora ao Espírito Santo. Isso não vira somente uma soma, vira uma multiplicação. Todo esse desafio que nós temos de conseguir tomar decisão em nossos negócios, eles são potencializados exponencialmente. Mas aqui vem uma coisa interessante. Tanto o cérebro quanto o Espírito Santo precisa de espaço, de momentos para que de fato ele se desenvolva. E muitas vezes o caos operacional, aquele momento de susto que a gente toma, um momento inesperado, a gente vai simplesmente agir com o reflexo daquilo que a gente já antecipou em nossas vidas. Então é importante que a gente comece a ter essa calma, esses momentos de respiro, para entrar em sintonia e desenvolvimento para criar novos caminhos neurais em nosso cérebro, de conexão, em saber ouvir de fato a voz do Espírito Santo. E aí, para ficar mais didático aqui, mais claro, vamos falar um pouquinho sobre o ciclo PPR. É só uma abreviação da sigla para ficar mais fácil de você entender. Nesse início do P, nós começamos então com o planejamento. E ao contrário do que muita gente acha, muitos cristãos, a vida de fé não é uma vida desorganizada, não é uma vida bagunçada. Ele exige também planejamento. Então, por mais que talvez você ouviu a voz do Espírito, ou seu coração está queimando, ou está num momento ali de flow, de vontade de fato de montar um negócio, de fazer alguma coisa, pare um pouco, respire e sente para fazer o seu planejamento. Colocar o seu cérebro e a sua mente e o seu espírito para entrar em sintonia ali para tomar uma decisão. Geralmente, início do ano, início de um projeto, eu sempre vou parar, respirar, meditar, descansar para desenvolver um projeto, para desenvolver um planejamento para aquele ano. E quando eu faço isso, eu abro espaço naquele momento para que eu comece a pensar em ideias, pensar nas soluções, pensar no melhor caminho para alcançar o meu objetivo. É como se fosse assim, você quer ir para a Europa, objetivo. Agora, como que eu vou chegar lá? Qual passagem aérea, qual que é a data, qual hotel que eu vou escolher, qual é o melhor roteiro para fazer, ou seja, é um planejamento. Da mesma forma, nos nossos negócios é assim, nossos projetos é assim. Se simplesmente você vira e fala, vou abrir uma clínica, já vai lá, arruma um lugar, aluga e começa a ir por impulso, a tomar decisões por impulso, isso tende a causar mais caos. E aqui no planejamento, eu não estou dizendo um planejamento infinito, onde você vai passar meses e meses, anos e anos planejando, até que muitas vezes você nem comece de fato a executar. Não é isso. Mas você precisa pelo menos parar e começar a anotar isso. Começar a desenhar um mapa, o caminho para chegar até lá. Quais ferramentas eu preciso? Deixa eu entender melhor meu cenário, positivo e negativo. Qual que é os trilhos que eu vou fazer ali para alcançar, quais pessoas eu vou me conectar. Então isso é importante que você sente um pouco e faz ali pelo menos um rascunho desse planejamento, uma anotação para que de fato se desenvolva. E aí você começa a abrir esse espaço de fato de planejamento aqui para que você seja mais assertivo e minimize o caos, ou melhor, apague o caos, na verdade. Você vai perceber o quanto que isso vai ser benéfico para o seu negócio.
E eu quero usar Jesus como referência só para você entender um pouquinho como é esse alinhamento de fé e planejamento. Jesus tinha um planejamento muito claro do momento exato para ele ir para a cruz. Peraí, essas coisas precisam se cumprir primeiro. Eu preciso fazer essas ações, eu preciso ter esses objetivos, essas metas. Então, muitos momentos ali, a multidão, os fariseus, o pessoal queria prender Jesus. E ele se desviava da multidão, ele saía ali porque não era o momento. Ele tinha claro o planejamento dele. Se simplesmente ele tivesse ali, eu vou morrer na cruz, ele teria antecipado essa cruz e provavelmente o impacto não teria de fato acontecido como nós temos hoje o Evangelho. Claro, gente, isso aqui é um exemplo para você entender a fé com o planejamento acontecendo. Ele é Deus, ele é Jesus e com certeza ele sabia o que estava fazendo aí. Mas serve de lição para nós. Planejamento alinhado à fé. Então, não negligencie o planejamento. E aí nós entramos então no segundo tópico aqui. Nunca haja por impulso, mantenha o plano. E esse é um dos maiores desafios do cristão. Saber distinguir a voz do Espírito Santo ou da nossa alma. E aí se eu pudesse falar para você o que você deveria focar nesses próximos 6 meses, seria nisso. Encontre alguém de confiança para te ajudar nessa jornada, para que você possa realmente entender a distinguir quando é do Espírito e quando é da alma. Quando de fato você tomar essas decisões baseadas na voz de Deus ali. No meu livro eu falo um pouco sobre esse tema, no início da pandemia, quando eu tive que contratar ali um funcionário. Eu fiz todo esse planejamento, eu tive um momento de calma, um momento de sintonia com Deus, e aí no início do ano eu senti uma voz muito clara, o Espírito Santo me falando, contrate alguém. E aí eu olhei meu planejamento e falei, não tem nada desse planejamento aqui, como é que eu vou contratar alguém? Mas de novo eu ouvi o Espírito Santo falando, contrate alguém. E aí eu contrato alguém, essa pessoa vem, passa um mês, entra a pandemia, só que aí nossos negócios, editor, o digital explodiu, e de fato foi um boom. Se não tivesse ele, eu não sei como que eu teria sobrevivido. E provavelmente tinha entrado num caos. Mas você percebe? A gente precisa começar a saber distinguir isso. E que eu percebo, quando eu dou minhas consultorias com diversos, e conversas, bate-papos também com muitos empresários aí, empreendedores, pessoas que a gente troca essas figurinhas, eles de fato agem muito por impulso, achando que é a voz do Espírito, mas não é. Deus é o Deus do impossível, o Espírito Santo é o Deus do impossível, mas a gente precisa conseguir achar essa linha fina aqui para distinguir quando é o Espírito e quando é a nossa alma. E muitas vezes, quando a gente age por impulso e não mantém o plano, a tendência, mais uma vez, é o caos. Então, o máximo que você puder agir na mordomia, no planejamento, é importante. Então, o Espírito Santo, muitas vezes, ele não vai agir no meio do caos. O caos tem que ser um acidente. O caos tem que ser um momento onde é um ponto fora da curva. E não viver o tempo inteiro, beleza, eu sentei, planejei, fiz um rascunho, mas agora vamos impulso, 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 mudar a rota o tempo inteiro. Agora eu mudei de cidade porque eu senti o Espírito Santo, mas passa um pouquinho, você já quer sair lá de novo e ir para outro lugar, você abre uma empresa, um negócio e já muda de novo porque sentiu de Deus de ir para outro lugar. Mas será mesmo? Então é como se a gente intencionalmente estivesse nos jogando no caos em tempo inteiro para o Senhor resolver. Mas o céu não funciona assim. Você percebe na Bíblia não funciona assim. Existe um planejamento, existe uma etapa de mordomia, de plantar e colher, de plantar e esperar, regar, para que as coisas aconteçam. Mas, claro, quando houver um acidente do caos, nós também temos a paz, a tranquilidade, a segurança de entender que o Espírito Santo também estará conosco, nos orientando para que a gente tome as melhores decisões. E aí nós entramos no R de revisar. E aqui não é simplesmente a gente parar e ficar olhando a planilha, olhar ali como é que nós estamos. É de fato parar para refletir, parar realmente para poder meditar um pouco naquilo. O que eu percebo da minha experiência nesses anos, que eu já tentei diversas coisas em relação a isso. Quando eu paro para meditar e paro para revisar esse plano, o que acontece é que muitas vezes o Senhor ali mesmo alimenta no meu coração
novamente a paixão por aquilo, novamente a esperança daquilo, alimenta a minha fé para que eu consiga continuar a navegar por aquele planejamento. E eu falo isso com frequência para os meus gestores e coordenadores. Vocês precisam ter tempo para planejamento estratégico. Esse trabalho é só você que pode fazer. Se você não para de fato revisar, planejar, pegar esse planejamento que você fez, olhar o seu plano e revisar, e entender o que está acontecendo em sua volta no momento atual e comparar com esse planejamento, a consequência disso é tomada de decisões baseadas no momento, apagando o fogo o tempo inteiro. Você já teve essa sensação no seu negócio, na sua empresa aí? Você está empreendendo, e aí o tempo inteiro a sensação que você tem é que você está apagando incêndio. É o caos o tempo inteiro, todo dia é um desafio novo, algo novo. Isso são sinais que a gente percebe de falta desse PPR. Então, no momento de revisar, e você faz isso mês a mês, 15 em 15 dias, dependendo do seu negócio, para que você se centralize naquilo. E as interferências que acontecem em sua volta, você vai ser capaz mais ainda de falar não para aquilo, não para outra parte, ou sim para outra, ou delegar as funções para outras pessoas, entender os momentos de colocar isso na sua agenda. Tem ideias, tem opiniões, tem coisas que você vê na internet hoje com esse mundo de informações que vão ser muito boas para o seu negócio. Mas qual momento eu vou inserir isso? Talvez alguém falou, nossa, esse é o momento da IA, você está perdendo tempo, esse realmente é o timing para que você exploda o seu negócio, você pode estar perdendo essa oportunidade. E claro, os anúncios aí, as propagandas vão fazer isso com você para você ter essa urgência. Mas qual foi o seu planejamento no ano? Talvez agora não é o momento então de você anotar essa ideia e inseri-la no ano que vem, já que o seu planejamento já aconteceu para esse ano. Então, essa revisão faz com que a gente consiga filtrar também as coisas em nossa volta. E claro também, abre espaço para um momento ou outro o Espírito Santo falar algo, mudar um ponto, ajustar uma rota ou outra. Mas já te adianto aqui, se todos os momentos de revisões você está mudando o plano porque está ouvindo o Espírito Santo fazendo algo diferente, nós voltamos à etapa 2, o plano. Peraí, eu tenho um plano. Então será mesmo que em todo momento o Espírito Santo está me mexendo aqui? Então, peraí, calma. Deixa eu respirar de novo e entender se é a minha alma, as minhas influências, ou se de fato é o Espírito Santo. Por isso que no plano 2 eu dei o exemplo para vocês de achar alguém de confiança para que você compartilhe isso com eles para saber tomar as melhores decisões. Então esse ciclo PPR não é simplesmente uma ferramenta de gestão, ele é uma prática de mordomia. É você assumindo a responsabilidade do barco, pelo barco, sabendo que não navega sozinho. Provérbios 16, 9 diz, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Ou seja, você planeja, Deus dirige, é a combinação perfeita. O caos vai continuar existindo. A diferença é que quem tem um ciclo de revisão não é surpreendido por ele. Está preparado realmente para atravessar esses momentos. Nos vemos nos próximos vídeos. Se gostou, dá o like aí, comenta aí, tira suas dúvidas e bora para cima.